Sejam todos bem-vindos ao nosso podcast Tribo do Bem. E hoje a gente vai falar de um assunto muito importante para todo negócio de impacto, que é a captação de recursos. E para falar desse assunto, hoje eu tenho aqui ela que é mãe, empresária, conselheira tutelar, ativista, escoteira e uma grande representante de lutas de direito, Tatiana Pires, da Conexão 84. Seja muito bem-vinda, Tati. Muito obrigada, estou super feliz em estar aqui com você. Estou muito mesmo. Muito obrigada. Muito feliz. E cumprimente, me conta mais sobre lutas de direito, como que tá a sua atuação, como que foi? Sim, meu nome é Tatiana Pires, hoje estou com Conexões 84, uma empresa que eu idealizei há muitos anos. Na verdade, ela estava já fundada, só que eu sempre ocupando cargos de governo e nas políticas, e a empresa foi ficando e utilizando mais para ajudar as instituições, e não como uma empresa. Até que em 2022 eu decidi focar nela e dar um pontapé e poder contribuir com as instituições de uma forma em que eles sejam projetos e negócios de impacto. Tati, eu vi que você atuou muitos anos no poder público. Você atuou com direito das mulheres, das juventudes, direitos humanos. E eu quero entender por que você saiu e mudou para o mercado, entrou para quero empreender agora. Você fez uma pergunta que até o Sebrae fez essa pergunta, porque normalmente as pessoas que estão nos negócios, elas querem para o poder público depois que construiu alguma coisa. Eu acredito muito que a experiência que eu tive no mundo empresarial, mas não de muito porte, com o poder público e o terceiro setor, eu possa fazer uma grande conexão entre os três setores. Com a minha experiência, eu noto muito que não há uma intersecção entre os três setores, e é necessário, nesse momento, já que existe lei de incentivo, editais, há formas de ter termos de cooperação entre poder público e instituições, contribuir com que as instituições do terceiro setor estejam formalizadas, para que elas possam receber os recursos. Então, eu acredito que com a minha experiência como administradora, contadora, eu possa, sim, direcionar uma forma que dê mais condições ao terceiro setor, fortalecer o poder público e contribuir para gerar a economia com as empresas. Sim. Então, o Conexões 84 é a sua empresa e é destinada para captação de recursos para negócios de impacto social. Isso, certo? Isso. Dentre todas as áreas que você poderia empreender, por que você escolheu essa? Porque eu sempre fui do terceiro setor desde o movimento estudantil. Então, como dirigente do movimento estudantil, dirigentes dos movimentos de juventudes, também das mulheres como terceiro setor, eu fui observando a dificuldade como é que eu posso dizer, ser investido nos projetos sociais. E também com a prática de governo, eu sei que o governo tem recursos, tanto que está aí distribuído, em editais, de uma forma em que as organizações de sociedade civil possam ter uma condição melhor para atuar. A sociedade civil, ela foi crescendo da década de 60 no Brasil por uma necessidade econômica. Elas existem, estão aí para contribuir. Então, por que não? Eu, em vez de ser uma contadora que fica só lá com a questão de organizar as finanças de uma empresa, por que não conectar as empresas de lucro real para que eles possam destinar os seus impostos para o terceiro setor, para as antigas ONGs, que agora é OSC, as Organizações de Sociedade Civil, onde você, empresário, pode sim destinar um percentual do seu imposto para projetos e negócios de impacto e fazer a diferença em comunidades, na cidade, e fazer também com que o seu imposto, você tenha dedução fiscal na sua empresa para que você possa mais gerar economia, né? Ô, Tati, e muita gente pensa que esse tema, recursos,
a recursos é só para OSCs, para as ONGs, né? Mas não, ela também pode ser destinada também para negócios sociais. Sim. Porém, tem diferença, né? Qual que é a diferença de um caso para o outro? Olha, a questão do impacto social, ele está sendo visto agora. Quando eu falo agora, desses anos, desde 1997, com o encontro em Pequim, com a questão das mulheres, direitos humanos, e foi desenvolvido. Hoje, a gente está aí, foi aprovado a Agenda 2030 e as 17 ODS. E o intuito em diversos países é fazer com que as instituições, que essas ODS, que aqui está no nosso, né, no fundo da gente, que cada empresa ela possa abraçar a responsabilidade social. Então, quando eu pensei na captação de recursos, foi para querer fortalecer essas instituições, inclusive também fortalece o poder público. Quando as instituições sociais elas estão fortalecidas, o poder público ele pode ficar um pouco mais, eu não queria dizer fortalecido, mas ele pode gerar um pouco melhor. E é mais segurança também, né, para investir nesses negócios. E como eu falei lá, na década de 60, as instituições elas foram criadas por uma necessidade, porque o poder público, ele também depois da República, aí foi quando foi tendo as necessidades da questão sociais, saúde, educação, tal. E como fazer isso? Com que recursos o poder público viria? Claro, que vem dos nossos insumos, do nosso trabalho. Mas e até lá crescer? E que bom que tem o terceiro setor. Agora o poder público distribuiu entre os editais, entre as leis de incentivo, e tem pessoas interessadas em poder fortalecer o outro, né? Fazer com que as comunidades realmente elas possam ser fortes, fortalecer a educação, a saúde e ainda mais. Não é algo fácil, né? Apesar de tudo, não é algo fácil conseguir entrar nesses editais, tudo. E é isso que eu queria perguntar para ti. Como que conseguir superar essas dificuldades? Quais são as maiores dificuldades que você vê que o pessoal acaba tendo? Sim. Durante esses anos, só um pouquinho para chegar nessas dificuldades, eu fui observando que os editais eles têm regras. Tá? Então, os editais têm regras, as leis têm regras, e graças a Deus tem que ter regras, né? Tem que ter. Só que você tem no seu dia a dia, por exemplo, a sociedade civil. A sociedade civil ele quer colocar em prática o sonho deles, as atividades. Eles não têm muita prática de deixar organizado de uma forma legal, tal. E com as regras, alguns ficam limitados. E por que não? Pessoas como eu, tem tantas outras que querem fazer com que as instituições elas funcionem. E os editais, para que você que tem interesse de fazer com que a sua instituição, que o seu projeto ele cresça, se fortaleça, você tem que saber as regras. Os editais eles estão lá. Então, é por isso que há muitos anos atrás eu sonhei com Conexões 84, que era outro nome, e que com o Sebrae aqui eu pude dar um start de algumas reformulações. E eu, como já fui terceiro setor, a gente quer ficar legalizado, a gente quer ter recurso, mas com que dinheiro? Aí entram as questões das leis de incentivo, onde o empresário pode ter dedução fiscal e direcionar o recurso para os projetos sociais. Sim. E você me perguntou, né, qual a diferença? A diferença, né, para o negócio social e as OSCs, e essas dificuldades, né, que você está também. Na verdade, não há diferença em si, a diferença é qual o objetivo daquele projeto. Tá? Qual é o objetivo? Existem instituições aqui, eu não vou citar o nome, porque eu não sei se... Tá? Que fazem roupas, bolsas, e com esse trabalho, que já é bem conhecido, ele já dá um outro trabalho para as instituições produzirem. Então, isso já é uma geração de impacto social e já fortalece o negócio de impacto. Aqui tem o Impacto RN,
Aqui eu conheci uma mulher que ela faz bolsas do pneu, da borracha de pneu, dos pneus velhos aí de bicicleta. Ela já começou o trabalho dentro de casa, já está um maior sucesso, e quando ela crescer, ela vai gerar renda para outras pessoas. Mas advindo de quê? De uma retirada de lixo, que não ia ser fácil ele ser reutilizado, assim, né? Não é fácil esse processo. Não é fácil de jeito nenhum, mas aí ela já pode fazer parcerias, o que fazer além das bolsas, ela pode gerar renda e crescer muito mais. Isso é um negócio de impacto. E além da reutilização, né, de várias outras coisas, não só dos resíduos, mas existem outras formas também. Sim, esse é só um dos muitos possíveis, né? Muitos mesmo. E, Tati, hoje, depois de toda essa bagagem que você teve, essa experiência, como que você está vendo as grandes empresas e os investidores, os fundos grandes, internacionais, sim, até, eles estão buscando investir em negócios sociais? Estão. As empresas internacionais têm lançado muitos editais para diversos países. E qual é a dificuldade do nosso país? É a gente ficar antenado nessas oportunidades. Sim. Qual é a outra dificuldade do nosso país? As empresas podem lançar os seus próprios editais, como a Coserne, por exemplo, sim, a Ambev. Eles já sabem que tem uma presunção do dinheiro que eles têm do faturamento, do lucro e os impostos. Então eles já sabem disso, eles já lançam editais, né, para que instituições, produtores sociais e culturais possam lançar o seu projeto, que eles possam, como é que se diz, ter recursos para poder se fortalecer. Imagino tantas outras empresas de grande porte fazer isso. E essa é a proposta do Conexões 84. É a gente entrar em contato, inclusive temos clientes de portes médio e grande porte, em que eles vão lançar editais ou eles também querem a indicação do Conexões 84 para destinar. Sim. Onde os valores da empresa podem estar associados aos valores do projeto das instituições. Encontrar empresas que estejam preparadas, né? Porque não basta só ter o edital, não basta você só montar o projeto. Não é fácil você estar preparado, porque exige a questão financeira, obviamente, mas também existe essa questão de gestão, que era algo que a gente estava falando, né? Gerir um negócio. E aí, na parte de gestão, é algo que eu sempre falo. A gente precisa entender que, mesmo você sendo uma OSC, mesmo você sendo uma ONG, você ali, na gestão, você é um negócio. Isso. E não dá para você fugir disso. Você precisa ter... O propósito é importante, tem que seguir todos os dias, com certeza. Mas essa parte de gestão, gerencial, a gente precisa aprender como atuar como negócio, né? E isso não é fácil para cada mesmo. Né? Isso mesmo. Isso é um dos serviços que o Conexões faz. O Conexões faz a conectividade entre empresa e sociedade civil, trabalha entre sociedade civil e poder público para ter o termo de cooperação. A gente faz consultoria e mentoria para empresas que querem se organizar, que eles podem fazer projetos internos dentro da sua empresa, mas também eles podem fazer para outras instituições. E sim, o principal, que eu acho que eu já falei outras vezes e você falou agora, tem que saber de gestão, para que as instituições elas possam gerir. Porque aconteceu muito fato das instituições, das empresas do Rio Grande do Norte recuarem, de não dar o recurso. Por quê? Porque a instituição ou aquele proponente ainda não... Ele pega o recurso, mas ele tem que fazer a prestação de contas. Sim. Aí é o que você falou. Muita gente não tem a percepção da gestão. Entendendo? Então aí a gente vem articulando para que as empresas que vão ter a dedução fiscal também contribuem para essas instituições aprenderem a gerir. Sim. Entendeu? Nós também não queremos o Conexões sendo a pessoa que só vai ser o representante. Nós queremos orientar, ensinar as instituições do terceiro setor a receber, a captar, a gerir e a fazer a prestação de contas.
Esse lado também, até que era uma pergunta aqui, que vocês também acabam fazendo essas conexões entre os negócios, né? E até uma curiosidade interessante é que a gente se conheceu numa reunião do Comitê de Impacto Social aqui do Rio Grande do Norte, que, por sinal, foi sediada aqui no Sebrae, Sim. mas não é algo do Sebrae, mas o Sebrae faz parte, né, dele. E a gente se conheceu, conversou, e ali a gente já se conectou e já viu possibilidades de atuar em parceria, já viu possibilidades de criar esse conteúdo junto. Isso é muito engrandecedor, né? É muito rico essas conexões, né? Entre nós mesmo, né? Negócio de impacto para negócio de impacto, né? E por isso que é muito importante você que é terceiro setor, que é uma OSC, você que é um empresário, você que é da sociedade, do poder público, participar de grandes eventos como esse. Porque você faz conexões. Eu e a Camila já somos conectadas. Eu tenho a preocupação com a questão da gestão de uma forma mais interna. E eu fiquei super feliz porque ela já tem uma visão dos softwares que podem ajudar as instituições a gerir de uma forma mais tranquila para onde vai, como vai, o seu recurso, as pessoas, entendeu? Então, a conexão é algo muito importante, muito importante. E daí já estamos preparando, já falo aqui, preparando um seminário em que vai ter para empresários, vai ter para a sociedade civil, para que, na verdade, você conheça um pouco do que pode fazer. Exatamente, entendeu? Exatamente. Ô Tati, agora, falando de um projeto, o que é preciso para a gente desenvolver? Porque ali, lançou o projeto, o edital, consegui achar um edital que tenha cara, que combina, dá match com o meu negócio. E aí é só escrever? Tem alguma coisa, algum segredo? Sabe, o que tem ali que não é... Quantos projetos a gente submete e não consegue também? Qual é o caminho? Tem alguma resposta fácil para você dar, Thaís? Não é fácil, mas o que eu posso lhe dizer é o primeiro edital lançado pelo poder público, pela empresa. Como é que está a conjuntura dos negócios e as necessidades do país? No Rio Grande do Norte, por exemplo, que é o caso aqui do Rio Grande do Norte, quais são as necessidades que o poder público vem tendo e quais são a visão do futuro do mercado? Então, quando a gente lê um edital, cada edital tem uma banca. Essa banca, eu posso ter o melhor projeto do mundo, mas outras pessoas também podem ter o melhor projeto do mundo. Mas o objetivo, ele está importante para aquele momento? O que eu posso dizer é mais ou menos sobre isso. Isso é um segredo? Não, mas é uma dica que eu digo aqui para vocês. Eu acho que é um segredo, sim. É algo que eu nunca tinha pensado. Porque a gente precisa entender que aquele projeto, aquele edital, ele é feito por pessoas. Vai ter aquela banca. E essa banca tem uma mentalidade que pode ser muito diferente da mentalidade que a gente tem nesse outro papel, né? De negócio, de instituição. Então, eu acho que é uma boa dica, sim, Tati, porque a gente precisa entender que a gente tem que criar o projeto, escrever esse projeto pensando quem são as pessoas que vão ser os avaliadores, como que ela tem essa avaliação do mercado, né? Tem essa visão mais macro, né? Isso não é tão fácil, não. Pela banca e ficar antenado nas necessidades, porque, sim, por exemplo, teve agora do PENAB, né, estadual. Teve lá, possivelmente, as bancas. Possivelmente, eu não sei se para ou teve dois agora. Teve do município no ano passado. O que o Estado está... Eu não queria falar precisando. O que o Estado consegue enxergar na necessidade do Rio Grande do Norte? Na cultura, no social, para a comunidade LGBTQIA+, para as mulheres negras, tá entendendo? Para os municípios de pequeno porte. A prioridade são os municípios, Natal, já tem numerado lá. E o que está faltando em Natal? O que poderia ser mais para o interior? Tá entendendo? São coisas como essa que você
pode enxergar, porque quando a gente acompanha o que o Rio Grande do Norte, vamos dizer, o poder público está já fazendo, o que ele poderia se agregar? Isso é uma dica que, como a gente vê no Enem, também é assim. O que está tendo atualidade? O que aconteceu em 1950 que pode afetar agora em 2025? Sim. Então é algo que você tem que pensar, você tem que saber de história, você tem que saber de direitos, deveres, tá entendendo? Ô, Tati, eu postei pro pessoal que a gente ia conversar e recebi uma pergunta sobre uma possibilidade de pergunta para colocar aqui. E é uma dúvida de como que consegue construir relacionamento com o investidor. Se a pessoa não tem a sua ajuda, não está no Conexões 84, mas está buscando, precisa de alguma forma criar um contato e construir um relacionamento. Como que faz isso? Número 1, para qualquer pessoa que tem crescimento no negócio, que é o dinheiro grande, é confiança. Confiança. Porque ele vai dar o dinheiro, ele vai investir no projeto, ele vai investir em algo. Se é só a visão de responsabilidade social, de uma articulação até econômica lá na frente, vamos dizer, uma força para a economia criativa, o que ele quer é uma confiança. Só que a confiança ela é conquistada, a confiança ela é desenvolvida. Aquilo que eu falei ainda há pouco das instituições, da dificuldade de receber, fazer o projeto, gerir até a prestação de contas, sim, não é uma instituição que ele está preocupado. Ele vai visualizar o macro das instituições. Como é que as instituições elas estão se comportando sobre isso? Mas minha instituição é bem direitinha, que é assim que as pessoas... Sim, mas e as outras? Existem casos aqui de empresa, uma empresa que as pessoas procuravam muito ela, mas ela passou muitos anos sem direcionar os impostos. Por quê? Porque as instituições ou o proponente foi na área da cultura, não cumpriu a sua parte. Então, daí, como é que ela vai ter uma confiança no terceiro setor, de modo geral, para poder contribuir? É o nome dela que está lá. E vale salientar o que eu vou lhe dizer. Se aquela empresa ela está naquele porte, se ela está gerando muito dinheiro, porque ela vai correr risco com coisas que ainda estão começando? Sim. E eu digo, é por isso que o Conexões 84 está aqui. Muito bom, Kátia. Eu acho que, assim, um aprendizado que eu tive trabalhando com startups, eu já trabalho há mais de 6 anos no ecossistema de startup, e não necessariamente em ecossistema de impacto social, né? Qualquer tipo de startup. E uma das coisas que eu mais ouvia é que muitos investidores, eu acho que cabe para a nossa situação aqui, muitos investidores, ele investe nas lideranças daquele negócio. Então, a pessoa precisa mostrar essa confiança, essa segurança, esse comprometimento com o negócio. Por mais que invista na pessoa jurídica, a pessoa física está muito atrelada e a pessoa física tem que estar pronta para ser investida. Você a pessoa falou física muito bem. tem que estar pronta para ser um empresário, para ser um líder daquela organização, né? Então, eu acho que isso cabe também nessa situação, né? Mais um ponto que é necessário. Isso mesmo, você falou muito bem, total. Aí eu tiro pelo Shark Tank. Tem umas lindíssimas, lindonas, que foram daqui do Quartzo, projeto Quartzo, Mulheres Negras, aqui no Sebrae, Rio Grande do Norte, e elas foram para o Shark Tank. Não só pelo produto de serviço delas, mas eu acredito que o Tank, e o Shark, né, na verdade, o Shark visualizou naquelas mulheres foi a liderança. As pessoas que estão à frente daquele negócio. Não foi totalmente aquele negócio, porque aquele negócio ele pode modificar. Sim, é a base. Isso, ele pode se readaptar, mas aquele líder, aquela líder, ela vai sacar quando é a oportunidade. Quando você tem um investidor que acredita em você, não tem quem tire
aquele sucesso que já está para vir. Não. Sim, eu também concordo. Tati, agora uma pergunta de empresária para empresária. Pensando que hoje empresas, instituições que são conduzidas por mulheres perpetuam mais o mercado. Isso. E também prosperam, tem mais estabilidade. O que você fala para essas mulheres que têm vontade de empreender? Porque não é fácil empreender, não. Dá medo de empreender. Isso para todo mundo, né? Não é fácil, dá medo. E, por exemplo, você que sai do setor público e faz esse caminho também é algo que inspira as pessoas que estão lá. É um outro ambiente, né? Não é fácil você ter essa coragem. O que você fala para essas mulheres, Tati? Primeiro é dizer que eu tenho orgulho de você. Eu tenho muito orgulho de você. Eu tenho orgulho, eu sou muito fã das mulheres. Tá? Isso daí eu falo com toda a veemência que eu tenho. Eu sou muito fã. Segundo, eu vou dizer uma coisa a você. Muitas mulheres começam com algo pequeno. Os homens também, algo pequeno. Mas a mulher ela consegue se adaptar mais rápido. Sim. Porque ela não enxerga só a questão do dinheiro. Ela vê também a questão emocional, familiar. E não fala só dos filhos, é de tudo. Pai, mãe. Ela vê a possibilidade de crescer mais. Mas eu quero, dentro disso que é um parênteses que eu vou falar, a gente está aqui, eu sempre frequento aqui no Sebrae, que é de pequenas e médias empresas. Você tem um negócio, você vender algo na sua casa, isso aqui eu ouvi de um advogado que eu acompanho sempre ele. Você tem um negocinho na sua casa para vender, você não é empreendedor. Se você vende um cigarro ou uma bala dentro da sua casa, você não é empreendedor. Você está aí para gerar receita só para sua casa. Provavelmente você está tendo um autoemprego, né? Criando um autoemprego. Isso, para você pagar sua luz, sua água, sua internet, sua comida. Mas ser empreendedor é você pegar aquele seu produto, é você pegar aquele seu serviço e ele crescer, onde dentro disso possivelmente vai expandir em mais lugares, não vai sair da sua casa, possivelmente você vai gerar mais trabalho, possivelmente vai gerar emprego e você vai até crescer filiais e várias outras coisas. Isso é empreender. É você fazer parceria, é você ter sociedade. Então, quando uma mulher ela visualiza grande, e você que está começando no empreendedorismo, preste atenção nisso que eu estou dizendo. Se você quer crescer, se você quer ser uma empresária, você tem que ralar muito, não só ficar naquela bolinha e você querer expandir. Pensar grande. Tem que pensar grande. Eu sou uma pessoa que eu já sonhei muito grande. Agora eu estou mais pé no chão, mas eu quero expandir e ter mais pessoas que tenham trabalho comigo. É aquela coisa, né? Você tem que pensar grande, mas você tem que viver no presente, né? Dar os passos dia a dia, mas você tem que ter a mentalidade de pensar grande. Por exemplo, algo que eu vivi há muitos anos atrás, que era muito difícil para mim, era conseguir delegar para outras pessoas. Também. Porque eu pensava que só eu sabia fazer aquilo bem, os clientes gostavam, e a minha preocupação era tão grande que o cliente ficasse satisfeito, que eu pensava, não, outras pessoas não vão conseguir fazer igual. E cada um também, e realmente, as outras pessoas não vão fazer igual, mas muitas vezes as outras pessoas vão fazer melhor do que eu. Isso, né? Muito. Você Só falou... que era difícil, porque eu ficava naquela coisa, sabe, assim, e eu nem lembro pra falar qual foi o momento que eu mudei, sabe, mas eu lembro que chegou, acho que na verdade o momento foi a exaustão, a sobrecarga e entender que eu era um ser humano que precisava de outras coisas, eu não conseguia viver só com aquilo. Eu precisava de outras pessoas, e aí fui confiando um pouquinho mais e vendo que eu estava totalmente errada, né? Mas isso é difícil. Esse pensamento, né, a expandir e possibilitar a crescer, não é fácil. Mas eu acho que se a gente começar com essa mentalidade, né, eu vou crescer, no momento eu vou ter funcionários, eu vou criar uma estrutura, eu vou impactar de verdade, acho que
já é um bom começo, né? Total, e quando você falou algo até interessante da exaustão, você só você sabe, ou a pessoa não vai fazer igual a mim. Aí a gente aprende com o tempo que, graças a Deus, aquela pessoa não é igual a mim. Exato. Porque aquela pessoa, como você falou, ela pode fazer melhor do que o meu. E disso a gente faz uma conexão. Graças a Deus tem a diversidade, tem as diferenças. Sim. Como é que as pessoas... Que povo chato seria todo mundo igual, todo mundo viu? Igual, não. Graças a Deus isso não é possível. Mas eu vou repetir, as mulheres para mim estão de parabéns. O que me deixa preocupada com as mulheres é isso que você falou da exaustão. Sim. Onde não só ela quer abraçar sozinha, mas ela tem que ser um polvo. Isso aí já dá até outro podcast, outro tema, porque isso é um dos pontos que mulher abraça muitas coisas. Aí a exaustão não abraça, a gente não tem muita opção em algumas situações. Falou disso. Quem sabe num próximo momento a gente fale mais sobre isso, né? Tati, esse papo, assim, pra mim foi incrível. E eu quero muito agradecer a sua disponibilidade de vir aqui compartilhar com a nossa tribo do bem, sabe? Tanta coisa. Obviamente que a gente sabe que é um mundo sobre esse assunto e a gente poderia falar por muitas horas aqui. Mas eu acho que a gente despertar essa sementezinha para começar a conversar sobre isso. E, obviamente, todo mundo quer saber como te achar. Como que a gente acha, Tati? Como que a gente acha Conexão 84? Como que te contrata para ajudar e entrar nos editais e conseguir recurso? Compartilhe, por favor. Vocês podem procurar no meu Instagram, que é tatianapires.rn, no Instagram Conexões 84 e também pelo telefone 84987 340520. Eu vou colocar ali pra gente, né? Não tem problema. E dizer a vocês que o Conexões ele está aberto, o público é sociedade civil, poder público, empresários, os empresários para a gente destinar, fazer uma responsabilidade social que possa pactuar, o poder público em colaborar em programas e desenvolvimento de políticas públicas. E o terceiro setor, as ONGs, né, que agora é a OS6, elas possam estar formalizadas para que elas possam poder receber recursos e fazer com que o seu projeto ele brilhe, cresça mais e possa ajudar muito mais pessoas. Amém. Esse é o nosso objetivo, né? Que a gente consiga prosperar, que a gente tenha estabilidade financeira, que a gente impacte positivamente, social, ambientalmente, mas que a gente tenha estabilidade. Tenha isso. Tati, tem aqui uma lembrancinha pra ti, da nossa aldeia, para que você tome seu cafezinho. Então, muito obrigada mesmo. Eu amei, vou dizer, sou escoteira. Então, o escoteiro sempre leva o seu copo, o seu prato, o seu talher. Tcharam! E será agora da aldeia. Valeu, muito obrigada. Que bom, Tati, que bom. Eu tô tão grata por estar aqui. Não, eu tô muito grata. E quero agradecer a todo mundo que está nos assistindo ou que esteja nos ouvindo. Quero agradecer o Sebrae por ter cedido esse espaço hoje aqui para nós. E até a próxima, pessoal. Continue nos acompanhando e com certeza vocês vão cada dia mais evoluir 1%. Conte conosco. Um abraço. Um abraço.